Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um devocional neste ambiente. Ontem nós encerramos o livro de Tiago, foi um livro bem curtinho, foram em 5 episódios. E hoje eu falei para vocês que eu ainda não sabia qual livro que eu traria e agora, antes de começar, eu orei, entreguei esse momento ao Espírito Santo, pedi direcionamento dele. E o livro que vamos começar hoje é o livro de Lucas. Esse livro de Lucas eu terminei de ler ele segunda. Eu estava lendo ele em dezembro, até agora com a Lê, nós terminamos na segunda. E que livro lindo, que livro importante. Então eu vou trazer Lucas para vocês, eu sei que vocês vão gostar muito. É um livro que fala muito da trajetória ali de Jesus, de tudo que aconteceu naqueles dias que sucederam a crucificação. Então vamos começar, hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025 e vamos começar aqui no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Olha só, se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Lucas, eu vou esperar um pouquinho para que você consiga abrir aí. Tem um prefácio, né? Todo livro começa pelo prefácio e eu vou ler aqui rapidinho. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. O que tem em Lucas, alguns capítulos, também tem em Mateus, também tem em João, eram testemunhas, eles foram testemunhas oculares de todos os acontecimentos. Então cada um coloca aqui da forma que viu, da forma que testemunhou. O livro de Mateus é o livro mais detalhado que tem, mas o de Lucas também é um livro muito lindo. Então vamos começar aqui, se você já conseguiu abrir, no capítulo 1, onde fala... e a luzinha, tá? O livro de Tiago a gente leu com a luzinha azul. O livro de Lucas a gente vai ler com a luzinha rosa. Quando eu estiver no lago não tem como, né? E hoje eu tô gravando em casa porque tá um dia bem chuvoso, bem gostosinho, então não tinha como eu sair. Vamos lá começar. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Isso é lindo, né? Quando traz essas explicações assim, ambos eram justos diante de Deus. Isso é muito bonito. Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Gente, você vive em todos os mandamentos do Senhor? Você se esforça, né? Porque a gente é humano, a gente tem situações que a gente erra mesmo, que a gente faz uma coisa que não deveria fazer, a gente pensa uma coisa que não deveria pensar, a gente age de forma que não agrada a Deus, mas é tão lindo a gente ter a certeza no nosso coração que a gente tenta todos os dias lutar contra o pecado, a gente tenta todos os dias viver de acordo com os mandamentos do Senhor. No versículo 7 fala, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. No capítulo 8, ora, aconteceu que, excedendo ele diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. No versículo 13, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento,
pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Olha que coisa mais linda. Esse João, que ele fala aqui, o filho de Zacarias e de Isabel, é o João Batista, que a gente sabe a história dele. Foi ele que batizou Jesus Cristo. Foi ele que batizou muitos e muitos discípulos, né? Mas principalmente Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fez questão de ser batizado por ele para mostrar para o povo que era importante o batismo. E aí o Zacarias, a mulher era estéril, e eles oravam, né? Oravam e pediam um filho, a graça de ter um filho. E Zacarias, em seu turno ali, em seu turno, Deus, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Olha só, aqui fala que coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Naquela época não era todo mundo que podia queimar incensos, tinha alguma regra. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o som, talvez vocês não estejam ouvindo, mas eu estou ouvindo muito alto, aí ficou me confundindo. Naquela época existiam algumas regras de quem podia queimar incenso no altar, quem podia entregar louvores, quem podia fazer isso, quem podia fazer aquilo. E aqui fala que coube-lhe por sorte ser a vez dele de queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão permanecia na parte de fora orando. E aí ele avistou um anjo do Senhor ao lado do altar onde ele estava queimando o incenso. E o anjo do Senhor falou com ele e disse que a oração dele tinha sido ouvida e que eles iriam ter um filho chamado João, que seria cheio do Espírito Santo, não beberia vinho nem bebida forte, e que seria usado por Deus, né? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. No versículo 15, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. No versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E foi assim que aconteceu, né? A vida de João foi uma vida ele conseguiu converter muitas pessoas. Ele vivia para divulgar o reino de Deus, ele vivia para divulgar o evangelho e para batizar essas pessoas, embora muitos o chamassem de louco, porque a loucura de Deus é assim, né, gente? A loucura de Deus é essa, quando a pessoa tem um chamado, sabe, muitas vezes, acredito que já tenha acontecido com você, de você entrar num trem, num ônibus e ter alguém ali pregando a palavra. Aquilo é o chamado daquela pessoa, então você não deve chamar aquela pessoa de doida, de louca, porque é o chamado dela. E quando Deus chama alguém para alguma coisa, não tem como recusar, fica impossível recusar, porque é o seu chamado. Isso aqui que eu faço é o meu chamado, é um dos meus chamados, porque eu sou usada em muitos dons, eu fluo em muitos dons, e esse aqui é um dos meus muitos dons e um dos meus chamados, e eu não consigo não fazer. Aqui no YouTube, eu devo ter, 3 visualizações nesse vídeo, 4 visualizações, 8 visualizações. Então, são pouquíssimas pessoas que assistem. Mas eu não faço para as pessoas, eu faço para Deus. E fazendo para Deus, eu faço de todo o meu coração, eu faço com muita bondade, eu faço com muita alegria, porque é o meu chamado. Deus me chama para fazer isso todas as manhãs. Gente, vocês precisam saber disso. Eu nem ponho o despertador de manhã, porque o Espírito Santo me acorda. Chega 7 horas, 6h50, o Espírito Santo já me acorda e eu não consigo mais dormir, independente da hora que eu fui dormir, se eu fui dormir tarde, se eu fui dormir cedo, se eu fui dormir 1h da manhã, da horinha ali que eu preciso levantar para cumprir o meu chamado, o Espírito Santo me acorda. Eu sinto calor. Eu não consigo, mesmo que esteja frio lá fora, eu sinto calor, eu preciso levantar, eu sinto o fogo do Espírito Santo. Porque se eu ligar o ar, o calor continua, não adianta, eu não consigo permanecer deitada, porque é o meu chamado, vir aqui de manhã e falar, divulgar o reino de Deus. Então, João, ele tinha um chamado, e ele seria a pessoa que iria converter muitos dos filhos de Israel, né? Aquelas pessoas que falam nas praças, que pregam nas praças, que é um chamado. Eu conheço uma pessoa que o pai dele tem um chamado. E esse pai dele, ele batizava pessoas na praça. Ele encheu uma piscina daquelas de plástico. No Rio de Janeiro, acho que é no Rio. Ele encheu uma piscina daquela de plástico e ele batizou muitas pessoas ali na praça. Gente, só
só sendo um chamado de Deus mesmo, sabe? A pessoa é muito usada nesses dons de converter os irmãos, de batizar os irmãos, de salvar a alma desses irmãos. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre isso? Quando você ouve um pecado do seu irmão, você acolhe, você contribui para que ele confesse e abandone aquilo, você está salvando a alma do seu irmão. Aqui no versículo 17. E a ira irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E o que aconteceu? João, ele teve exatamente esse papel. Então você vê que antes mesmo de João nascer, a vida dele já estava toda escrita. E é assim com todo mundo, é assim com a gente também. Antes de nascer, o Senhor já preparou toda a nossa trajetória, toda a nossa caminhada. E aqui João, ele ia na frente preparar o caminho para Jesus. Vocês vão ver ao longo desse livro que Maria, a mãe de Jesus, ela era amiga de Isabel. Então elas conceberam praticamente juntas, elas ficaram grávidas praticamente juntas na mesma época, e os dois meninos nasceram praticamente juntos, então eles cresceram juntos, eles eram primos. João era primo de Jesus. E uma das missões de João um dos chamados de João era ir por essas cidades, anunciando o evangelho, preparando para que quando Jesus iniciasse o ministério dele, para quando que Jesus chegasse nessas cidades, as pessoas já tivessem ouvido falar dele, já tivessem ouvido falar da promessa. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. A gente sempre está tentando entender a Deus, né? A gente sempre está tentando entender como que Ele vai fazer as coisas, como que vai ser, como que Ele vai fazer. Aos nossos olhos não é possível, aos nossos olhos a gente não tem condições, a gente não tem o dinheiro, a gente não tem a preparação, a gente não tem... Mas Deus, Ele age no impossível, que é para mostrar que Ele é Deus. Quando não tem jeito aos olhos humanos, Deus vai lá e faz, que é para que o nome dEle seja glorificado, para que não reste dúvidas que foi Ele que fez. Aqui no versículo 20. Todavia, vejam só isso, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Zacarias era um homem de fé, Zacarias era um homem que servia a Deus, ele era justo, ele viu o anjo, ele ouviu, mas ele não acreditou no que o anjo estava falando. Gente, como que pode? Hoje, a gente não tem milagres, tipo, aparentes como o que era antigamente. Tipo, o anjo do Senhor apareceu, uma sarça ardente apareceu, sei lá, as coisas que aconteciam antes, né? As formas que Deus se comunicava antes. Hoje não tem acontecido assim, desse jeito. E aí é um pouco difícil da gente crer, porque a gente tem que crer se baseando na palavra, se baseando em coisas que aconteceram antes. E naquela época as pessoas presenciavam esses milagres, as pessoas elas estavam ali, e mesmo o anjo do Senhor aparecia, era resplandecente, as vestes eram iluminadas, era uma figura espiritual completamente diferente das pessoas que viviam ao redor deles. Eles vendo, eles ainda não acreditavam, e aqui Zacarias não acreditou, e aí o anjo falou: você vai ficar mudo mesmo, tipo, sem conseguir falar, até o dia em que essas coisas se cumprirem, porque não acreditastes em mim. E no versículo 21 fala: o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorava no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão do santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. No versículo 23, sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. No versículo 24, a felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, 25, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. O que é opróbrio? Vamos pesquisar aqui o que é opróbrio.
O que é opróbio? Grande desonra pública, degradação social, ignômia, vergonha e vexame. Para anular o meu opróbrio perante os homens. No versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então, somente quando Isabel fez 6 meses que ela deixou que as pessoas soubessem que ela estava grávida. Eu não entendi aqui o motivo. Não sei por que ela escondeu a gravidez. Talvez porque ela era estéril e ela concebeu, sei lá, eu não sei por que ela escondeu, mas ela escondeu. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entretanto, o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. No versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. No versículo 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 34, então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Mais uma vez, nós tentando entender como que vai acontecer, como que Deus vai fazer. No versículo 35, respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, ela era virgem e ela não tinha relações com o marido dela, né, com o José. Então ela ficou pensando: como assim? Como que eu vou engravidar? Se eu sou virgem, se eu não tive ainda com meu marido? E o poder do Espírito Santo conceberia nela essa gestação. Olha que incrível, que maravilhoso. Algumas pessoas falam que a dor da gravidez é fruto do pecado, né? Ali em Gênesis, lá no começo, quando Eva e o Adão comem do fruto da árvore proibida, e Deus, ele coloca isso. Ali tem uns versículos que falam de que, por conta disso, a mulher dará à luz em meio a dores. Então, as pessoas falam que Maria nem sentiu dor quando foi ter Jesus, porque a dor, ela é fruto do pecado, e Maria não precisou estar em pecado para conceber. Foi o próprio poder do Espírito Santo que agiu nela para conceber a gestação. No versículo 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha que coisa mais linda. Muitas vezes a gente fica na frente de Deus. A gente fica dificultando que a vontade dele seja cumprida, que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Aqui é um exemplo, né? Claro, Zacarias, ele, duvidou. Não, como assim? Não sei o quê. E o anjo precisou deixar ele mudo até que até que essa profecia se cumprisse. Maria não duvidou. Maria só tentou entender como que ia acontecer, mas falou: aqui está a tua serva, que se cumpra a vontade de Deus. Então, assim que a gente precisa agir no nosso dia a dia, sair da frente de Deus, deixar que a vontade dele se cumpra, facilitar, estar sempre: Senhor, que se cumpra a sua palavra na minha vida, Senhor, que seja conforme a tua vontade, que não como a minha. Estar constantemente, diariamente renunciando à nossa vontade e deixando a vontade de Deus se cumprir. No versículo 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.
Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Olha que lindo, quando as duas se encontraram, Isabel sentiu João mexendo no ventre e ficou possuída do Espírito Santo. Lembram que o anjo falou para Zacarias que desde o ventre materno ele já seria cheio do Espírito Santo? No versículo 42, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Era já o Espírito Santo agindo nela, falando por ela. No versículo 43, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. 45, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Gente, eu imagino, se Maria não tivesse fé, se Maria tivesse duvidado, como que seria? Né? E por isso que ela foi escolhida. Deus, ele sonda, o Espírito Santo, ele tá por sobre a terra sondando os filhos de Deus para checar quem que crê, para checar a capacidade, para checar a fé, para checar. Então, naquele tempo, eles olharam Maria e ela achou graça diante de Deus. Eles sabiam que ela não ia duvidar, eles sabiam que ela tinha fé para conceber, mesmo sendo virgem, o filho do homem. No 45, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas pelo Senhor. E assim é para todas as outras coisas, né, na nossa vida. Se a gente crê, a palavra de Deus se cumpre. O cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abrão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. No versículo 57, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. No versículo 60, de modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João, porque foi o nome que o anjo havia, já determinado que seria o nome dele, seria João. No versículo 61, disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Naquela época, eles costumavam repetir os nomes. Tipo, se era o nome do pai era Zacarias, eles botavam o filho de Zacarias. No versículo 62, e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que ele dessem. Perguntaram por acenos por quê? Porque Zacarias permanecia mudo. Olha, 9 meses Zacarias não tinha falado uma palavra. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Quando a profecia se cumpriu, quando João nasceu, ele pôde falar novamente. No versículo 65, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. No versículo 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam,
para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino no versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então você veja, Zacarias ele passou 9 meses mudo. No dia em que ele nasceu, ele falou que o nome dele seria João, e possuído pelo Espírito Santo, ele falou todas essas coisas. Ele deu mais profecias na vida do menino, naquela região, e obviamente usado pelo Espírito Santo para falar essas coisas, para que essas palavras se cumpram, né? Aqui a gente encerra esse primeiro capítulo de Lucas. Amanhã é o nascimento de Jesus, no capítulo 2. E é isso. E é isso. Uma reflexão, né? A gente nunca deve duvidar, a gente nunca deve nem duvidar, nem ficar tentando entender a Deus, nem ficar tentando entender como que Ele vai fazer, o que Ele vai fazer, de que forma, porque Deus não é um Deus racional. Então, quando a gente larga a mão de ficar tentando entender as coisas acontecem. O fato da gente ficar ali, insistindo, tentando entender, atrasa as promessas de Deus na nossa vida, porque Ele não quer que a gente entenda como vai acontecer. Quando a gente entende como vai acontecer, a gente não está tendo fé. A gente está acreditando ali que vai acontecer porque a gente entendeu o processo. Deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui para colocar. Não sei, não me veio um exemplo na cabeça. Mas eu imagino que tenha ficado claro, tipo, se a gente fica tentando entender a Deus, a gente atrasa as promessas, porque a gente tentando entender, a gente não está tendo fé, porque fé é a certeza daquilo que não se vê, é a certeza daquilo que não se encaixa, é a certeza daquilo que a gente não entende. Então, para que a gente seja verdadeiramente abençoado pelo Senhor, para que a gente viva verdadeiramente das graças que Ele tem para nossa vida, para que a gente acesse tudo que é nosso por direito, a gente precisa entregar nossa vida a Deus e, tipo, acreditar sem duvidar, sem precisar entender. Sei lá, eu não preciso entender. Você não entende como que, por exemplo, lá vem eu com o exemplo de novo, né? Você não entende